Lá estavam todos, a família Noel envolvida com a expedição dos presentes de Natal. No pátio, as renas voadoras Cometa, Cupido, Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Relâmpago, Rudolf e Trovão preparavam-se para a grande viagem. Esse é um dos trechos do livro Primum, da coleção O Primeiro Livro do Mundo, Na Trilha de Noel, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, questão de dias, pela escritora, nossa amiga Vivi Costa, que retorna ao Café com Letras, e de imediato já te saúdo. Sempre uma honra poder conversar contigo, Vivi Costa. Muito obrigada, Fábio, pelo convite, e o pessoal que nos acompanha, né, nesse momento. Estamos aí lançando um novo livro da série, né? E bastante trabalhado. A nossa preocupação foi produzir um material de qualidade e que atraísse a atenção dos nossos leitores, né? No decorrer do programa, vamos dar destaque também às ilustrações do Charles Segar, que a propósito são uma situação à parte do livro, um material muito legal. Eu vou pedir que a nossa equipe, de forma alternada no decorrer do programa, vá pegando. Nós temos aqui uma capa cintilante já com contexto de Natal, e aí pegando, digamos, o habitat do Natal. Embora todo mundo comemore o Natal, ainda a raiz seria um cenário de neve, com renas, com trenó, aquela história toda. Então, antes de entrar propriamente nessa obra, eu vou pedir que tu contextualizes, Vivi Costa, essa coleção Premium. E também tem um detalhe, ela é inspirada numa peça teatral chamada Magia do Livro. Então vamos falar de tudo isso, até como forma de valorização do contexto, para que as pessoas notem que tudo que há no entorno é inspiração para chegarmos a esse livro. Ele não veio do nada. Isso, na verdade, essa peça teatral, ela está em cartaz desde 2012, né? Já percorreu várias cidades do estado, fazendo abertura de Feira do Livro, abertura de ano letivo de escolas. E o grupo de teatro me procurou para que eu produzisse um livro da peça, né? E de posse do conteúdo da peça, eu os provoquei no sentido de nós extrapolarmos a peça. Porque o meu processo criativo não teria muita contribuição ali, já que os personagens estavam todos postos, as falas todas postas, eu só teria que organizar. E eles aceitaram. Então, a trama principal da série literária é a trama da peça de teatro, ou seja, nós temos dois feiticeiros que tinham que cuidar do primum. Primum em latim é primeiro, então do primeiro livro do mundo, que é o livro da sabedoria. Mas ao invés de cuidar do livro, eles resolveram disputar o livro, né? E numa batalha de feitiços, despedaçaram o livro e ele se espalhou pelo planeta. E agora eles só terão os seus poderes de volta, que lhes foram retirados pela deusa da sabedoria, né? Eles só terão os poderes de volta no momento que eles reconstituírem o primum, né? O primeiro livro do mundo. E aí que começou, então eu fiz, cada livro a aventura num determinado local do planeta, né? Então cada livro ele é independente entre si, pode ser lido independente da sequência, que tem os elementos ali para compreensão da trama principal, claro, né? E eu trago um cuidado que eu tive, de trazer os elementos culturais de cada local, né? O do Brasil eu trouxe alguns elementos da cultura nordestina, alguns elementos da cultura do Sudeste, e nós paramos aqui na região Sul. Também trouxe alguns elementos da cultura guaranítica, né? No do Japão, da mesma forma, eu fui pesquisar e busquei elementos essenciais da cultura ali para colocar, desde a escrita em kanji, né? Os meios de transporte que eles usavam antigamente, a questão da vestimenta, o chapéu dos camponeses lá, né, que cultivam arroz, eles têm um chapéu triangular. Então, tudo isso eu coloquei
nas ilustrações. Em Terras de Samurais. Isso. Foi foco de Um Café com Letras aqui. Foi. E eu lembro que tu trouxeste daí outros livros que nós não havíamos contemplado por um motivo ou outro, ou de agenda, Sim. enfim. E aí nós recuperamos vários deles, Isso. que até, para que as pessoas que tiverem curiosidade, aqui na contracapa, As Buscas no Brasil, Em Terra de Samurais, Resgate no Deserto. Ou seja, o livro do conhecimento ele está fatiado. Isso. E a predisposição, a graça da série é percorrer o mundo atrás dos caquinhos, assim, e aos poucos ir refazendo. Isso. E estamos no mês de dezembro, aí, há poucas semanas do Natal, nada mais propício que seguir na trilha de Noel. E aí vamos ter o cuidado para não cometer spoilers e contar o livro inteiro, que não é o objetivo. Mas enfim, há uma trama, como tu mesma colocaste, para aqueles que ainda não leram os outros livros, ou até para quem leu. Eu confesso que não tinha uma memória tão lúcida ainda das outras histórias, mas na medida em que eu ia lendo e via o nome dos personagens, o Malik, que era lá o mais malvado, Carmina... Isso. Enfim, eu ia vendo a coruja lá, que tem o conhecimento. A coruja tagarela. A coruja tagarela. Então, na medida que eu ia lendo de novo os personagens, eu lembrava, teve uma situação lá no livro Samurais que foi assim, tem uma situação lá no Brasil que foi tal... E aqui no início do livro há uma tentativa de recuperação do contexto, do porquê que eles estão se preparando para uma nova viagem, até para aqueles que não leram ainda os outros livros entendam o contexto, como tu mesmo falaste, propiciar que seja lido de forma autônoma. Isso, é outro cuidado que eu venho tentando preservar, né? Que os livros, eles têm a trama principal, né? Que perpassa todos os livros, mas eles são de independente leitura e compreensão, né? Então, a missão dos feiticeiros é resgatar a parte do livro que está perdida, nesse caso, ali no hemisfério norte, lá no continente gelado, né? Que é o Círculo Polar Ártico. Claro que eu não coloco esses termos no livro, porque ele estás usando aqui a Groenlândia e a Lapônia, né? Isso. Terra do Papai Noel. Isso. Então, parte dos personagens foi parar na Groenlândia, e por um equívoco, né, um acidente de percurso, e a outra parte foi parar na Lapônia. E tem um momento que eles têm que se juntar, então, para encontrar definitivamente a parte do livro que estava perdida ali naquele continente gelado, né? E daí é todo ambientado com a neve, e evidentemente a gente pretendeu lançar agora em dezembro, porque tem toda essa questão da mística do Natal, né? Os personagens ali que sempre encantam as crianças. E tem sido, a nossa receptividade tem sido bastante positiva, né? Eu queria entrar contigo na complexidade de enredo e as características dos personagens que são preservadas. Embora troque o lugar, troque o contexto da história, algumas características são preservadas. Aqui nós temos a deusa Minerva travando um diálogo com a coruja tagarela, e o grande objetivo aqui sempre, um pedaço de papel em volta, eles tentam recuperar páginas desse livro do conhecimento. Então aqui é uma discussão de que caminho ser travado. Eles passam, são categorizados aqui todos como feiticeiros, e aí já se organizam para ter acesso a alguma novidade na Terra de Noel. O que tu podes antecipar no sentido de que não estrague a graça e a curiosidade de quem ainda não leu o livro? A coruja tagarela, na verdade, ela é o elo de ligação entre o mundo mitológico, né, e o mundo da fantasia ali, que é o mundo que os feiticeiros vivem, né? Porque eles são oriundos do reino de Castrum, né? E então é a coruja que estabelece a comunicação entre as partes que eles encontraram. É ela que, assim que eles encontram, ela leva para a deusa Minerva, e a deusa Minerva lhe dá as orientações sobre como chegar no próximo destino, né? Porque os feiticeiros não têm mais poderes. Tu estás recorrendo a uma deusa de nomenclatura grega. A romana. É isso. Minerva é da mitologia romana.
E a coruja é o animal ligado à sabedoria também em função da mitologia, então nós introduzimos ali, né? A nossa coruja é a coruja tagarela. E deste livro, por exemplo, a gente foca na questão dos fenômenos geográficos, atmosféricos, afinal, da aurora boreal, né? Que é um fenômeno lindíssimo. A gente comenta também do sol da meia-noite, que é curioso, né? No mínimo curioso para quem está lendo. Existe um lugar no planeta que tem o sol da meia-noite? Sim, Cara, existe. O posicionamento solar é diferente, há mais horas de escuridão, mais horas dependendo o período do ano. A propósito, aqui eles estão discutindo os feiticeiros que chamam a atenção aqui no livro. A Carmina... estão aqui dentro de um iglu. Isso. Com um mapa e, notadamente, aqui um destaque maior em ponto vermelho, a Groenlândia. Que é onde eles foram parar acidentalmente, né? Aqui e daí também foca a construção, como é que o ser humano, né? Que estratégias o ser humano usou para sobreviver num ambiente tão hostil, né? Que é a construção de iglus com blocos de gelo. E também é uma coisa curiosa para nós, né? Que não temos isso. Como é que ali dentro não é tão frio, né? Ou até repensar na hora de reclamar. Tá frio, né? Não é tão frio assim. Pode piorar. Os caras lá passam bem mais frio. Pode piorar. Bem, claro, com outros recursos, aquela história toda. Aqui começa a trama toda até ter contato com o Papai Noel. Claro, eles enfrentam aqui, sempre há aquele jogo de saber... da tentativa de busca pelo conhecimento, mas há personagens que se contrapõem a isso, que são, digamos, os vilões. Os antípodas, os vilões, né? E aqui nós temos a figura do Malik, né? Que é o Mago dos Ventos. Ele atrapalha. Até tem uma imagem que eu vou tentar procurar, que ele fica no cantinho do vidro da janela, espionando aqui, ó. Isso. Quando eles já estão em contato com o Papai Noel, eles estão aqui achando uma forma de prejudicar. E basicamente a produção de vento é para dispersar cada vez que encontram algum material, alguma coisa. Isso, porque a missão do Malik, o que ele se propõe é ele montar o livro da sabedoria, porque ele quer ser o cara mais poderoso. Sim. Né? Então ele persegue os personagens, os dois feiticeiros, no intuito de chegar ao destino antes do que eles. Né? Ou se eles pegarem resgatar a parte do livro. Então ele provoca alguns fenômenos naturais ali no intuito de que as pessoas não consigam ver a sua ação, né? Fiquem cegos de tanto vento, tenham que proteger os olhos, afinal, para ele poder agir. Essa figura emblemática do Papai Noel acaba desempenhando um papel interessante aqui também de acréscimo, né? Nesse resgate de conhecimento, de construção. As pessoas que lerem detidamente notarão que o Papai Noel acaba se tornando uma etapa nessa série. Isso. Digamos, o contato com ele não é por acaso, não é só pelo Natal. Não é por acaso, não é só pelo Natal, porque ele é o guardião de alguma coisa, né? Então, em cada território tem um guardião, né? Que traz em si elementos da nossa cultura mesmo, né? Num deles era a avó, que era a guardiã. No outro era um samurai, que era o guardião. Nesse temos outros guardiões. Mas dentro dessa lógica, nós podemos esperar daqui a pouco um coelhinho da Páscoa, tá? Não, acho que não. Assim, sendo bem... Acho que não. Bem grosseiro na comparação. Não teremos. Não teremos. Bom, mas se bem que tem livros pela frente. Oi? Tem livros pela frente ainda. Tem livros nós estamos recém na metade do que nós propusemos ser uma série. Eu digo nós porque tem o grupo de teatro envolvido, tem o ilustrador envolvido, né? Então nós pretendemos ainda outros 4 volumes que são a continuidade. Né? Eu tenho mais algumas perguntas para te fazer, mas antes disso nós vamos dar um tempo na abordagem do livro Primum na Trilha de Noel. E como sempre fizemos o Café com Letras, chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo a Vivi Costa, escritora, que nos brinda aqui com o livro Primum na Trilha de Noel, eu vou pedir que de forma breve, Vivi, tu olhes para a nossa câmera aqui atrás e compartilhe com quem está nos acompanhando nesse momento. Dicas podem ser clássicos,
livros recentemente lançados, autores desconhecidos. Aí o universo é livre para que tu compartilhes o que tu entendes que por um motivo ou outro, quem está nos acompanhando também precisa correr atrás e se apropriar. Bom, eu vou começar pelo livro que eu estou lendo, que é da Isabel Allende, é a Zorro, O Começo da Lenda, né? Que é um livro que me prende bastante atenção, né? Porque passa antes dele ser Zorro, desde o seu nascimento, né? Eu achei muito interessante a forma dela escrever e a criatividade na narrativa. Outro livro que eu recomendo muito às pessoas, os adultos no caso, é Os Filhos dos Dias, do Eduardo Galeano, porque ele não é um livro que a gente possa ler numa sequência, né? Vou começar hoje, vou ler dessa. Não. Cada página se refere a um dia do ano, independente qual ano, e ele traz elementos, fatos que aconteceram naquele ano, naquele dia específico, naquela data. Então, ele muita possibilidade de pesquisa e ir atrás, de fato, quem eram aqueles personagens, o que aconteceu mesmo, né? Então, não é um livro que dá para te ler assim, bom, hoje eu vou me deter e ler 2 horas. Não. Tu tem que ler e buscar mais elementos para a compreensão e para te apropriar daquela história. Também gosto muito de ler a Letícia Wierzchowski, que é uma escritora gaúcha. Da Casa das 7 Isso, Mulheres. a obra mais famosa dela é A Casa das 7 Mulheres. Virou a série da Globo. Isso, mas a produção literária dela é muito interessante, né? E ela tem uma disciplina de escrita que eu invejo, né? Eu ainda quero ser disciplinada que nem como ela. Bom, o que é ser disciplinado na escrita? Sim. Ela acorda, né? Ela tem o horário dela de organização ali, mas das 7 da manhã até as 10 ela escreve. Ela pesquisa, escreve. E a partir dali ela até comenta, ela diz, quando o porteiro do meu prédio me vê saindo às 10 horas para caminhar, as pessoas podem entender que ali começou meu dia. Não, meu dia começou bem antes. Ela faz o mapa zodiacal dos personagens, sabe? Ela tem uma disciplina... Uma imersão, digamos assim, né? Muito grande. Interessante. Bem interessante. É um ritual, né? E ela faz, assim, ela orienta as pessoas a terem momentos de criatividade, todos os dias, né? E ela faz oficinas nesse sentido, então é bem interessante. Daqui da nossa terra, né? A Ângela Broilo me surpreende muito com a escrita dela, gosto muito, né? Já direcionada para adultos também. E agora, para crianças, o livro da Lígia Bojunga, A Bolsa Amarela, eu acho uma obra-prima, né? Para crianças e adolescentes, pela criatividade da escrita, pela criatividade que ela nos induz, né? Temos aqui a Elo Bassichetti, com a sua produção literária também bem interessante, né? A Elaine Cavion, que também lança livros muito... Regularmente. De muito bom gosto Ambas também. já vieram várias vezes no Café com Letras. E aqui, nessa reta final do programa, retomando o livro Primum na Trilha de Noel, eu queria me deter às ilustrações. Como é que se deu esse trabalho, desde a escolha do material, já que o programa tem uma duração maior, nós podemos nos ater a mais detalhes. Quem está em casa, obviamente, não sente, mas, embora eu tenha lido em casa e agora vá folheando, ainda se sente o cheirinho de livro novo. Papel novo e tal. Reverbera, assim, então é interessante. E o material é muito legal, as figuras ficaram cintilantes, mas ao mesmo tempo não fica aquela coloração agressiva. Houve um balanço aqui. Isso é totalmente do Charles Chegar ou teve uma discussão entre vocês? A gente dialoga. Isso, a gente dialoga, né, com o Charles. Então, no momento que eu estou escrevendo o texto, eu já me policio, né, para ver o tamanho do texto em cada página, porque nos primeiros a gente teve que fazer muitos cortes, porque
tu tem que ter uma capacidade de síntese, né? Normalmente quem escreve quer botar o mundo dentro do livro, e não cabe. E aí tive que fazer muitos cortes, então agora eu já trabalhei com o Charles mais ou menos o tamanho do texto que tem que ter em cada... E é um livro de texto, ele mal bem ainda tem uma quantidade interessante, né? De escrita mesmo, Sim. né? Se for parar para avaliar. Ele é um livro que tem um texto que a gente procura ser significativo, né? Que ali a trama, aos elementos de cultura, ao que a gente quer ampliar o horizonte do leitor, né? E as ilustrações também. No momento que eu estou escrevendo, eu já imagino o que eu gostaria de ter ali naquela página, claro, né? Que seja adequado ao que eu estou escrevendo. Então, eu já faço uma pré-pesquisa e sugiro para o ilustrador, né, o que eu gostaria de ter ali naquelas páginas. E ele vai aperfeiçoando, evidentemente. E a propósito é um livro infanto-juvenil, então, até pelo que nós mostramos no decorrer do programa, há quase uma leitura à parte, né? Da imagem? Pelas ilustrações, sim. então... Tanto que assim... Aquilo que tu falavas antes, né? Desculpa te cortar, na comparação da obra do Eduardo Galeano e tal, que não é o cara simplesmente sentar e agora eu vou ler o livro, né? Requer um se deliciar, cuidado, né? volta, observa a ilustração. Porque a aurora boreal, ela é citada numa frase, mas ela aparece em várias páginas do livro. Então, para o leitor atento, ele vai trazer isso, né? Na observação, ou para crianças pequenas, por exemplo. Claro que o adulto não vai ler ipsis literis o que está ali, né? Ele lê, se apropria, e para crianças menores tu faz uma leitura de imagem, né? Que também traz toda a trama ali, né? Então é um livro que dá para explorar em várias idades, né? Eu já tive escolas que trabalharam até o 9º ano com os livros e sempre me surpreendem do trabalho que produzem a partir do que está ali. Bom, e já que tem essa lacuna aberta de que nós estamos recém falando do 4º livro, o cara fala recém do 4º livro, parece que foi assim, né? Só 4 livros. Enfim. Sim. Muito trabalho nisso, né? A série se propõe de toda maneira a 8, então nós temos aí 4 pela frente. O que é possível antecipar disso, ao mesmo tempo que eu já te deixo o convite, né? Na medida que tu fores lançando esses livros, nós queremos que tu tragas aqui para que as pessoas fiquem situadas nesse caminho da série. Bom, na definição dos locais por onde os personagens passariam, né, nós tivemos o cuidado de buscar ambientes completamente diferentes uns dos outros, né? Ambientes onde a urbanização não chegou ainda, como no deserto, né, que são povos nômades, aqui no continente gelado também, onde a vida humana é bastante difícil pelas características do local. E nós temos também ambientes mais urbanizados, né? No do Brasil, a gente foi parar no Sudeste, ali no Rio de Janeiro, né? O período era o Carnaval. Nós fomos parar nas missões jesuíticas, que também tem um elemento da civilização ali. Então, para os próximos é surpresa. Não tem ainda, quer dizer, daqui a pouco tu sabes. Sei, já está escrito. Eu só não entreguei para o ilustrador ainda, porque eu dei um período de férias para ele. Eu digo, não, agora tu descansa, vai oxigenar. E em fevereiro nós voltamos a conversar sobre o 5º livro. E do ponto de vista de divulgação ou lançamento, quando que as pessoas terão noção já do que vem por aí? Lá por outubro, novembro do ano que vem. Do ano que vem? Então tem um bom tempo ainda de trabalho. E cada vez que tu lanças um desses, ainda há um exercício de rescaldo daqueles que estão, entre aspas, na fila anterior, que já saíram, né? Sim. A série vai se completando, acho que... Sim. Imagino que daqui a pouco em trabalhos de grupo, de contação de histórias, vocês façam um exercício de decostura com as obras que já foram lançadas. Né? Tem algumas escolas que, assim, os 3º anos trabalharam tal livro, os 4º anos tal livro, os 5º anos tal livro. Né? E daí há o momento do autor na escola em que a gente faz o resgate, então... O diálogo entre os livros, né? E ali as crianças conseguem perceber e ficam curiosas
com os demais, né? Ah, claro, como é que acabam se emprestando, né? Sim. Ou na biblioteca, tem profs de biblioteca que já fazem, chegou o livro novo da série, então tem a fila de reservas do livro, né, para levar. O retorno tem sido bem positivo, assim. Isso nos anima, né? Porque o trabalho do escritor não é para escrever e deixar na gaveta por uma questão de vaidade, vou escrever, não. Ele se dá no momento que há o diálogo entre quem escreve e quem lê. E que o livro seja retomado, porque às vezes tem muito disso. Tu lanças o livro, há uma repercussão e depois se acomoda, né? Na medida que surge a reedição ou uma retomada de uma forma ou de outra daqueles exemplares que estão lá, quer dizer, o livro continua vivo, né? Ele continua dando retorno. Isso é a literatura viva, né? Isso também na minha página ali do Vivi Costa, a gente sempre coloca os momentos de literatura viva nas escolas ou por onde a gente for levar a literatura e a peça de teatro. Né? Aí é que está. Então eu quero te agradecer imensamente. Eu acho que tentamos aqui no decorrer do programa fazer provocações, que esse é o nosso papel, não contar o livro inteiro. Para aqueles que já leram, tentar, mas estão aqui, a ideia não era exatamente a que eu pensava, enfim. Ou quem não leu, se sinta estimulado a correr atrás e também compartilhar da leitura conosco. Eu quero te agradecer mesmo, mandar um abraço também ao Charles Segar, que fez excelentes ilustrações, e ao grupo A Magia do Livro, a peça teatral, que, digamos, é a base, né? Sem a peça teatral, sequer estaríamos aqui tratando de um livro sobre ela. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu te agradeço novamente pelo convite, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. E fica o convite, né? Se tiverem a curiosidade, gostarem de literatura, está aí nas melhores livrarias da cidade. Muito obrigada. Então tá. Acabamos de conversar, então, com a escritora Vivi Costa, ela que nos trouxe aqui o livro Primum, Na Trilha de Noel, o primeiro livro do mundo, digamos assim, o quarto de uma série, a série Primum, baseada, então, num resgate do conhecimento, digamos assim, com ilustrações de Charles Segar, essa que foi então a proposta do Café com Letras desta semana. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.